seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, eu cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor, nesta linda oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos na sua presença, para juntos podermos meditar na sua palavra. Como foi dito já pelo nosso pastor presidente, nós estamos dando sequência à nossa série de estudos sobre a evangelização, o crescimento da igreja dentro do projeto Resgate. Hoje nós estamos na 15ª parte desta ministração e nós falaremos sobre as bênçãos do crescimento da igreja, as bênçãos advindas do crescimento da igreja. Na semana passada, o pastor Carlos Roberto ministrou aos irmãos o nosso 14º tema, que foi sobre a preparação da igreja, preparando a igreja para ganhar almas. E nós estamos nesta noite, então, dando sequência. A nossa leitura está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, do versículo de número 31 até o versículo 33. Depois nós vamos ler no capítulo 6, o versículo 7. Aos irmãos que estão em casa e queiram nos acompanhar, o nosso embasamento bíblico para esta noite está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, do versículo 31 até o versículo 33. O nosso assunto hoje está relacionado às bênçãos do crescimento da igreja. Versículo 31 diz assim: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. E em todos eles havia abundante graça. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Os irmãos podem sentar, eu estarei lendo a nossa segunda referência aqui no livro de Atos, ainda no capítulo 6, e o versículo 7, já entrando dentro do nosso assunto, as bênçãos do crescimento da igreja. Esta é a nossa mensagem, é o nosso tema para esta noite, as bênçãos do crescimento da igreja. Capítulo 6, versículo 7 de Atos diz assim: E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Glória a Deus. O fato que nos chama a atenção aqui nesse versículo 7, também anexado ao texto que nós lemos na introdução, é bem no início, que diz assim: E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Meus amados, é o nosso objetivo desta noite que os irmãos entendam, durante todo o nosso trabalhar nas congregações, aqui no templo central,
dentro deste projeto denominado Projeto Resgate, que já desde dezembro, desde novembro, na convenção, que nós já estamos trabalhando com esta ideia e nos nossos campos eclesiásticos no estado de Rondônia. A partir do mês de janeiro nós começamos a aplicação deste tema com uma grande visão de crescimento da igreja para este ano de 2020. Então, a nossa convenção estadual elaborou este projeto denominado Projeto Resgate, e com ele os campos, o nosso pastor presidente, os dirigentes de congregações têm trabalhado no sentido de preparar a igreja para que nós possamos alcançar um maior número de pessoas, preparar com material teológico, preparar conscientizando as pessoas da necessidade de ganhar almas, conscientizando os cristãos, os crentes, principalmente os assembleianos, de que ganhar almas para Jesus é a maior tarefa e a mais sublime tarefa que Deus nos confiou. E dentro disso nós estamos nos preparando, nós estamos trabalhando, nós estamos orando, nós estamos consagrando, ministrando, pregando. Tudo tem sido voltado dentro dos nossos trabalhos, dos nossos cultos, dos nossos eventos. Tudo tem sido voltado para o crescimento da igreja, a importância da igreja assimilar esta ideia, a ideia de que nós precisamos produzir frutos. É a ideia que está embasada no capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu João, aonde Jesus diz que Ele é a videira e nós somos as varas. E Ele diz assim que toda vara que estiver ligada nele, mas não produzir frutos, deve ser retirada. E aquela que produz deve se limpar para que produza ainda mais. E ele continua dizendo que enquanto nós estivermos ligados nele e as suas palavras estiverem em nós, aí então nós teremos condições de fazer grandes coisas, nós teremos condições de produzir mais, nós teremos condições de ir mais longe e de alcançar mais almas para o reino do Senhor Jesus. A ideia de que o cristão, de que o crente recebe a salvação e é só para ele, e ele é crente apenas para ser salvo, ela não tem embasamento bíblico, ela não tem fundamentação teológica para se sustentar. O crente, ele é salvo em Jesus, ele recebe um investimento da parte de Deus. O sacrifício vicário de Cristo ali na cruz do Calvário é um alto investimento de Deus na minha e na sua vida, e Deus espera de nós que nós possamos ser participantes da obra da salvação. Como que eu posso ser participante da obra da salvação, do ministério da salvação? É apenas levando esta mensagem a mais pessoas. O resto tudo Deus já fez. Ele já planejou a salvação. O Cristo para consumar, Jesus morrendo na cruz consumou a obra da redenção. O Espírito Santo ainda nos foi dado como a força que move a evangelização, a força que nos impulsiona a evangelizar. E o nosso papel dentro desse ministério é ser participantes no sentido de divulgar esta mensagem. É por isso que Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É a nossa participação. O apóstolo Paulo diz que Deus achou ele como digno de participar deste ministério. E nós não somos diferentes. Deus nos encontrou como pessoas que fossem dignas de participar da obra da redenção. Mas como? Apenas evangelizando, anunciando as boas novas de salvação.
não lhe é necessário morrer na cruz, não lhe é necessário receber os açoites, não lhe é necessário sofrer as humilhações que Cristo sofreu, embora nós sejamos participantes das mesmas, quando nós aceitamos cooperar nesta obra, a obra da evangelização. Muito obrigado, pastor Valdemar. Deus te abençoe. Muito bem, Deus abençoe o pastor Valdemar, ajuda muito aqui um pedestal para nós, né? Muito bem, então, como nós estávamos dizendo, na semana passada o pastor Carlos Roberto trabalhou a preparação da igreja para ganhar almas, preparando a igreja, incentivando, motivando e mobilizando a igreja para esta tarefa tão importante que é a obra do crescimento, ganhar almas. Então, para nós, uma vez conscientizados, uma vez recebendo, acatando, assimilando esta ideia de que é nosso papel como cristãos ganhar almas, é a nossa mais importante tarefa. A igreja tem a sua missão social, é verdade, a igreja tem a sua missão social, mas a principal tarefa da igreja é a evangelização. A igreja tem que cuidar dos idosos, dos órfãos, dos enfermos, tem, mas a principal tarefa da igreja é a evangelização. A igreja é bom que dê a sua atenção para os dependentes químicos, para as pessoas em situação de rua, de abandono, é necessário, é importante, mas a principal tarefa da igreja é a evangelização. É importante para a igreja construir templos, é importante para a igreja espalhar o trabalho em mais locais, construir melhores condições dos irmãos congregarem, é importante, é necessário, mas a principal tarefa da igreja é a evangelização. É importante a igreja fazer congressos, seminários, a principal tarefa da igreja ainda continua sendo a evangelização. Ela é a missão mais importante que nós recebemos. E quem é a igreja nesse contexto? Somos nós, eu, o nosso pastor Carlos, nosso pastor Valdemar e os irmãos que também nos ouvem nesta noite. Nós somos a igreja nesse sentido. A principal tarefa de cada um de nós é a evangelização. Então nós não podemos perder isto de vista. E quando nós trabalhamos a ideia da mobilização para o crescimento, nós falamos sobre a igreja estar preparada para o que pode acontecer depois que nós colocarmos tudo isso em prática, e já devemos estar colocando. Nós devemos estar preparados enquanto igreja para recepcionar aqueles que serão alcançados pelo Evangelho. E é nesse sentido, é nesse pensamento que nós vamos trabalhar aqui o nosso assunto de hoje, as bênçãos do crescimento da igreja. Porque uma vez mobilizados, uma vez conscientizados da importância desse trabalho, os irmãos vão entender que já não temos mais tempo de pensar em qualquer que seja os nossos objetivos, as nossas programações, sem que ela vise a evangelização. Nós não podemos conceber a ideia de trabalhos que não visem a evangelização. Nós precisamos colocar tudo em uma sincronia, tudo precisa falar a mesma língua. Tudo precisa falar a mesma língua, e o nosso objetivo é a evangelização. A igreja estando preparada psicologicamente, espiritualmente, fisicamente com seus espaços, e pessoalmente cada crente preparado
para dar continuidade à obra da evangelização, tanto no ID, quanto na hora de recebermos aqueles que serão alcançados pela nossa evangelização e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos estar preparados para recebê-los, para atendê-los, para fornecer a eles as instruções necessárias, o conhecimento necessário e da maneira correta, as instruções que os levarão a se tornarem verdadeiros discípulos de Cristo, amantes da sua palavra, amantes da sua obra e principalmente amantes da obra da evangelização. A igreja precisa se preparar, precisa se mobilizar, porque uma vez que a igreja toma esta tarefa como sua tarefa primordial, é inevitável que o crescimento aconteça. Uma vez que a igreja coloque nos seus joelhos a obra da evangelização, uma vez que a igreja coloque nas suas mensagens a evangelização, uma vez que a igreja coloque em suas campanhas a evangelização, nos seus congressos a evangelização, uma vez que a igreja coloque no pensamento dos jovens a evangelização, uma vez que a igreja coloque no pensamento das crianças, no pensamento do novo convertido, no pensamento dos obreiros, uma vez que todos estejamos engajados neste projeto, é inevitável que os resultados aconteçam, porque o Espírito Santo, ele tem a sua principal tarefa. O Espírito Santo tem uma principal tarefa. O Espírito Santo nos dá dons espirituais, o Espírito Santo nos faz falar em línguas, nos faz alegrar, nos faz ser renovados, Ele nos faz ter visões, nos faz profetizar, mas a principal tarefa do Espírito Santo é auxiliar a igreja na obra da evangelização. Foi para isso que ele veio. Jesus disse em Atos capítulo 1 e versículo 8, ficou registrado que ele disse na sua ascensão, ele disse: olha, vocês vão receber a virtude, o poder, o revestimento do Espírito Santo que vai vir sobre vocês. Para quê? Para vocês evangelizarem em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo, ele veio especificamente para nos ajudar a evangelizar. O que cabe a nós então? O que cabe a nós? Cabe a nós nos colocarmos à disposição. Cabe a nós nos prepararmos para saber o que dizer. Lá em Provérbios está escrito que como maçãs de ouro em salva de prata é a palavra dita ao seu tempo. Nós precisamos falar aquilo que vai levar as pessoas a se aproximarem de Cristo. Nós não podemos perder tempo falando assuntos que vão distanciar as pessoas de Deus, falando de A, falando de B, levantando questões, levantando polêmicas. Não, o nosso objetivo enquanto igreja, visando a evangelização, é saber falar aquilo que convém. O que é que um crente deve falar? A nossa orientação é: fala bem da sua igreja, fala bem da igreja onde você congrega, fala bem do seu pastor, e fale muito e muito, muito à vontade de Jesus. É isso que nós precisamos. Esta deve ser a nossa linguagem enquanto visando a evangelização. É isso que nós precisamos fazer. Então, quando nós estamos capacitados, preparados, como nós fomos preparados na terça-feira passada, quando nós estamos ligados dentro do mesmo pensamento, na leitura que nós fizemos aqui no capítulo 4, o que é muito interessante nós observarmos aqui no versículo 32, é que o doutor Lucas escreve dizendo assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam. Era o coração, ou seja, o pensamento era
A ideia era uma, o foco era o mesmo. Eles falavam a mesma língua. Isto é indispensável para uma igreja que visa o crescimento. Falar a mesma língua. Era o coração e a alma. Ainda diz assim: da multidão dos que criam. E olha como é que nós lemos aqui no capítulo de número 6 e o versículo 7: e se multiplicava muito o número dos discípulos. Ou seja, quando o coração da igreja é quando o pensamento, o alvo, o objetivo da igreja é é inevitável que aconteça o crescimento. É disso que nós estamos falando. Uma vez que a igreja assimila, uma vez que a igreja se coloca à disposição para fazer a obra, não basta apenas assimilar, é necessário que nós nos coloquemos à disposição para fazer. Não adianta a gente chegar para o pastor e dizer: pastor, muito boa a ideia que o senhor teve de evangelização, evangelizar setor por setor. Não adianta a gente só chegar e pegar na mão dele, dar os parabéns e voltar para casa. Não, a gente precisa estar junto. Pastor, nós vamos evangelizar o setor? Que maravilha essa ideia, me dá aí 100 folhetos, que eu vou entregar 100 folhetos esse final de semana. É nesse sentido que nós precisamos estar preparados. Um abraço aos irmãos que vão evangelizar. Não. Irmãos, nós vamos evangelizar, nós vamos fazer cruzadas, nós vamos para a rua louvar o nome do Senhor, como foi maravilhoso o que aconteceu. Nós vamos fazer uma cruzada, nós vamos fazer uma festa, nós vamos fazer um trabalho na esquina, na feira. Precisamos estar unidos, precisamos estar juntos, porque o nosso foco, o nosso pensamento, o nosso alvo, o nosso objetivo e o nosso trabalho, ele tem que ser tem que ser uma unidade. Nós precisamos estar juntos, porque é assim que nós assimilarmos esta ideia, assim que nós começarmos a respirar a evangelização, a sonhar com a evangelização, a nos alimentar da evangelização, a elaborar, a pensar, a ficar em casa maquinando o que a gente pode fazer para evangelizar. Quando isso acontecer, quando a igreja se colocar de joelhos na oração, não apenas para pedir as coisas, mas para implorar a Deus que nos ajude a fazer alguma coisa. Deus nos capacita. Eu sou meio tímido, Deus me ajuda a perder essa timidez, para que eu possa ajudar a minha igreja na obra da evangelização. Eu tenho algumas dificuldades, Deus me ajuda a livrar dessas dificuldades, eu preciso ajudar. Nós precisamos entender que a obra de Deus, ela se faz em conjunto. Não é um trabalho individual, não é só para A ou só para B. Essa é uma tarefa da igreja. Na hora de ir para o céu, nós somos igreja. O Senhor vem buscar a sua igreja e eu vou para o céu. Aqui eu sou igreja. Deus vai abençoar a igreja, o pregador está pregando, nessa hora eu sou igreja. Agora na hora que o pastor chama, a igreja precisa evangelizar, aí nós seleciona quem é a igreja. Não, é o secretário da evangelização, é o dirigente da congregação. Não, é a equipe dos novos convertidos. Nessa hora a gente esquece que é a igreja. O que precisa para nós é entender que esse é um trabalho que se faz de mãos dadas. E era o coração e a alma da igreja em Jerusalém. E lá no versículo 7 do capítulo 6 diz: e crescia e se multiplicava muito o número dos discípulos, porque o pensamento e o coração da igreja era Quando isto acontece, quando a igreja se coloca à disposição, o Espírito Santo de Deus, ele é a nossa força que nos impulsiona com garra, com coragem, com ousadia, com sabedoria, para trabalhar na obra da evangelização.
Se alguma coisa nos é necessário, se nós temos falta de alguma coisa, mesmo que às vezes isso seja um certo problema para nós, mas quando a gente se coloca à disposição e Deus vê em nós vontade, disposição, Ele nos capacita. O Espírito Santo nos capacita. É assim que Ele faz. Ele nos dá dons espirituais, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá entendimento, e Ele nos motiva, nos impulsiona, Ele nos empurra para alcançar resultados. Jesus disse: recebereis o poder, o revestimento do Espírito Santo, para que vocês possam ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e aos confins da terra. O Espírito Santo veio com esta finalidade. O resto, tudo é maravilhoso, mas a finalidade, o objetivo primordial que o Espírito Santo veio, que Jesus disse aos discípulos: olha, é necessário que eu vá para que Ele venha, o Consolador, o Espírito Santo, Ele precisa vir e é necessário que eu vá. Por que era tão necessário? Porque era necessário impulsionar-nos para a obra da evangelização. E quando isso acontece, nos colocamos à disposição, o Espírito Santo nos impulsiona, é inevitável que os resultados aconteçam. E os resultados, eles vêm em todas as áreas da igreja, em todas as áreas. As bênçãos do crescimento. Nós nos colocamos à disposição, nós abraçamos a causa, o Espírito Santo nos capacitou, nos ajudou, nos impulsionou. O crescimento vai acontecer. Vai acontecer. A nossa parte é anunciar. Quem vai convencer e trazer as almas aos pés de Jesus é o Espírito Santo. Então, se é um trabalho dele, a minha parte é anunciar, o resto deixa com ele, irmão, não tem como dar errado. Só vai dar errado se eu não me colocar à disposição. Mas se eu me colocar, o Espírito Santo vai fazer o seu papel e as almas virão aos pés do Senhor. Automaticamente isso implica em crescimento. Isto implica em crescimento. 12, 20, 120, 3.000, 5.000 almas, e foram crescendo ao ponto de nós lermos aqui os nossos textos. Maravilhoso texto que diz aqui, que era muitíssimo o número dos que criam, até mesmo os sacerdotes estavam se convertendo a Cristo, até mesmo os judeus se convertendo a Cristo. A bênção do crescimento, ela chega. O crescimento é consequência de nós fazermos o nosso trabalho, auxiliados pelo Espírito Santo. Se nós quisermos fazer de nós mesmos também, vai dar errado. Vai dar errado. Jesus disse aos discípulos, depois que ele ressuscitou, o Espírito Santo ainda não tinha vindo. Aí ele vai dirigir-se aos discípulos e dizer: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder do Espírito Santo. Mas até lá, fiquem em Jerusalém. Espere o Espírito Santo. Não vá sem o Espírito Santo. Não vá sem a ajuda do Espírito Santo. Não tente fazer sem o auxílio do Espírito Santo. Não tente colocar as tuas mãos sem que o Espírito Santo coloque as mãos dele junto, porque não vai dar certo. Por que muitas pessoas fracassam? Muitos que recebem uma chamada missionária e vão tentar fazer a obra, mas vão fora da vontade de Deus. Outros ministérios crescem imensamente a princípio, depois estagnam, param. Por quê? Será que o Espírito Santo parou de trabalhar? Não. Agora, quando ele retira a sua mão, o crescimento automaticamente para. Mas não é o nosso caso. No nosso caso, nós estamos visando uma igreja que aceita a sua tarefa,
entende a necessidade de termos como nosso ajudador principal, indispensável, o Espírito Santo, buscando a Ele as orientações. O crescimento vai acontecer. E quando esse crescimento acontece, a igreja se enche de novos convertidos, de crianças, de pessoas que vieram de toda a natureza de gente, vieram comerciantes, vieram empresários, vieram aposentados, vieram irmãs, vieram irmãos, vieram jovens, vieram tanta gente que veio para a igreja. Este é o crescimento. As pessoas foram alcançadas, elas aceitaram a Jesus, vieram para a igreja. O que fazer agora? Como nós vamos nos comportar diante deste crescimento? Alguém pode olhar e ver os problemas. Vai faltar classe para a escola dominical, vai faltar professor, vai faltar mão de obra. Meu Deus, como é que nós vamos ensinar esse povo o beabá da palavra? Como é que nós vamos? Não. Como é que nós vamos fazer esse povo mudar o seu comportamento? Como é que nós vamos inculcar na cabeça deles os nossos costumes? Com calma, vai com calma. A obra da salvação, ela é imediata na conversão. A obra da santificação, ela é progressiva. Entenda isso, grave isso aí na sua cabeça. A salvação se consuma, ela se concretiza na conversão. Agora, aos poucos, o Espírito Santo se encarrega de trabalhar a santificação. Segui a paz e segui também a santificação. Segui, ela é progressiva. A nossa santificação é progressiva. Não pode, irmãos, nós conseguimos ganhar um novo convertido para Jesus hoje e no domingo que vem a gente querer que ele esteja vestido como um crente que tem 50 anos que está na igreja, falando como ele, se comportando como ele. Não, a gente precisa deixar o trabalho do Espírito Santo para o Espírito Santo. O nosso papel é ministrar a palavra, é fornecer o alimento, é fornecer a sustentação, é dar a ele os caminhos, é dar a ele o que ele precisa, aqui dentro das instruções da palavra de Deus. O Espírito Santo é que vai convencendo ele da mudança de vida, da mudança de comportamento. É um trabalho em parceria. Não podemos querer passar na frente daquilo que ficou ao Espírito Santo fazer. A nós cabe a orientação, ao Espírito Santo cabe o convencimento, fazer entender, fazer compreender, fazer assimilar. Agora vieram as pessoas, enquanto muitos vão ver dificuldades de lidar com essas pessoas. Precisa de alguém aqui para falar em Libras, porque muitos surdos, muitos mudos aceitaram a Jesus aqui. Precisa de alguém que escreva um texto bíblico em braille, porque os cegos estão aceitando. Alguém só vai ver dificuldade, mas a gente precisa ver as bênçãos do crescimento. A gente precisa aprender a olhar a bênção que o crescimento da igreja traz para o corpo de Cristo. A primeira delas, nós não temos como listar todas as bênçãos do crescimento, irmãos, mas para que nós possamos trabalhar no sentido de abrir o nosso entendimento para entender que o crescimento da igreja é benéfico, é da vontade de Deus e é abençoador para o seu povo. O crescimento da igreja nos leva a igreja a permanecer em constante avivamento. O crescimento da igreja leva a mesma igreja a permanecer em constante avivamento. Ora, como assim? O avivamento, ele vai vir depois que a igreja crescer? Obviamente que não. O avivamento, ele é o que impulsiona a igreja a ganhar almas. Ele vem antes da obra da evangelização. Primeiro eles foram batizados com o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, depois eles começaram a ser testemunhas. Então o avivamento, ele começa e é ele que nos faz entender a necessidade da evangelização. Agora, recebemos de Deus um avivamento.
Agora nós vamos começar a obra da evangelização, que o avivamento ele visa isso. O avivamento da igreja, ele visa que a igreja cumpra o seu papel. A igreja recebeu um despertamento, um avivamento do Espírito. Agora ela foca os seus esforços, ela foca tudo o que envolve a igreja na obra da evangelização. Ganhamos muitas almas, a igreja encheu, o crescimento aconteceu, pois ele é inevitável se nós fazermos o que é necessário. Então agora, esse crescimento vai fazer o quê? Primeira bênção desse crescimento é que a igreja vai precisar permanecer em constante avivamento. Então, nesse sentido, existem igrejas. O que é o avivamento? Avivamento é um despertamento, é avivar, é fazer ter vida. Nesse sentido, o Espírito Santo avivando a igreja, ele coloca a igreja para cumprir a sua tarefa, o seu papel, entender qual é a sua importância. Aviva, torna a dar vida. Isso feito, tem muitas igrejas que experimentam um grande crescimento. No nosso contexto, nós podemos ver muitos ministérios que cresceram de maneira inacreditável no seu princípio, mas em algum momento parou, estagnou. Uns já sumiram, outros estão desaparecendo. Por que que isto acontece? É porque o avivamento parou. Quando o avivamento para, o crescimento para. Agora, uma igreja que quer viver em constante crescimento, ela precisa estar em constante avivamento. Ora, mas o avivamento não é fazer o povo entrar em um estado de êxtase emocional, gritar, pular, bater palma, falar em línguas estranhas. Tudo faz parte. Tudo faz parte. Agora, o que seria uma igreja avivada? Em alguns contextos alguém entende de uma maneira deturpada que uma igreja avivada é aquela que faz de tudo ali para chamar a atenção das pessoas, faz culto com luzes chamativas como se fosse até uma discoteca, culto do peão, culto do caipira. Alguém acha que uma igreja avivada é uma igreja que oferece cardápios variados, faz retiro, faz campeonato de futebol, faz gincana, faz tanta coisa, e alguém entende que isso é avivamento na igreja, e aquela igreja se enche e tal, mas isso não é avivamento. O avivamento de Esdras em Israel, ele foi um avivamento que ele se norteou, se baseou pela palavra de Deus. Uma igreja avivada é uma igreja que ama a palavra de Deus, é uma igreja que se apaixona pela palavra de Deus, é uma igreja que entende a importância de se alimentar, de se orientar e de seguir a palavra de Deus. Esta é uma igreja avivada, entende é uma igreja viva, uma igreja que entende o seu papel. Isso é uma igreja avivada. As pessoas não vêm aceitar Jesus, elas não vêm para a igreja porque querem aqui um time para jogar futebol. Elas não vêm para cá porque quer fazer um retiro ou porque quer um culto temático. Não, as pessoas têm isso lá fora, discoteca, esses eventos, rave, tal. Tem tudo isso, tem para lá. E isso não preencheu o vazio da alma dessas pessoas. E elas vêm para cá procurando o quê? Elas vêm cá procurando pasto. Ovelha faminta, ela vem para o curral procurando alimento, procurando algo que preencha o vazio, que tudo isso lá fora não preencheu. Então a igreja avivada não é a igreja que oferece as coisas que o mundo também oferece. A igreja avivada é aquela que oferece aquilo que preenche o vazio na alma daqueles que precisam de Jesus. Esta é uma igreja avivada. Avivamento, então, é preparação. Avivamento, então, é capacitação. Avivamento, então, é conscientização de que nós precisamos ser o socorro daqueles que estão clamando lá fora. Isto é avivamento. Entendendo isto,
o crescimento, a igreja cresceu, nós fizemos o nosso papel, a primeira bênção que ele traz é que nós vamos entender: olha, se nós ganhamos tanta gente por causa do avivamento, por causa de nós estarmos empenhados nessa tarefa, nós não podemos parar, nós precisamos continuar. Então, o que o avivamento traz, o crescimento traz de bênção no tocante ao avivamento, é que a igreja vai entender que precisa continuar avivada. Se o que fez a diferença foi o avivamento, vamos continuar com o avivamento, porque mais e mais pessoas serão alcançadas, mais e mais pessoas virão em busca da palavra que mata a sede, da palavra que mata a fome da alma. Então a bênção do crescimento é que a igreja vai entender que precisa continuar no mesmo embalo, não pode parar, porque se parar, o crescimento para. Se parar a igreja de se manter avivada dentro dos princípios bíblicos, nós vamos perceber que vai acontecer uma estagnação. A bênção do crescimento, a igreja encheu, o que nós fizemos deu certo, vamos continuar fazendo. A bênção de que a igreja vai permanecer em constante avivamento. Avivar é fazer isso, é dar vida, é animar, é colocar-se em compreensão daquilo que está fazendo. Como lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37, no Vale de Ossos, olha para Ezequiel e diz: profeta, o que você vê? Eu vejo ossos, muitos ossos secos, estão sequíssimos. E a palavra diz: e eles podem reviver? Senhor, tu sabes, o poder está nas tuas mãos, mas você acredita que pode? Se o Senhor disser que pode, pode. Então profetiza para esses ossos. A parte do profeta precisou ser feita. É essa parte que eu e você precisamos fazer. As pessoas sem Deus que estão aí fora, macumbeiro, drogados, assassinos, ladrões, gentes da pior espécie, prostitutas, prostitutos, homossexuais, pessoas que precisam ser alcançadas pelo evangelho que transforma, eles podem ser transformados? É a pergunta de Deus para nós. Podem? Deus pergunta, e nós dizemos: Senhor, tu sabes. Se o Senhor disser que pode, pode. Mas Deus não quer só isso, Ele quer que a gente diga: Senhor, tu sabes. E Ele quer que a gente vá lá e entregue a palavra: vocês podem reviver. Pode, profeta? Pode. Se o senhor falar que pode, pode. Então vai lá e lança a palavra a você. Aí a Bíblia diz que o profeta lançou a palavra, e aí a Bíblia diz que cada osso juntou-se ao seu osso, e daqui a pouco aquele exército que estava morto no vale, apenas ossos, se colocou de pé com vida. Com vida. Aí o que Deus quer de nós é que a gente diga: Senhor, essa situação pode mudar, e eu estou aqui para lançar a palavra, eu estou aqui para ministrar a palavra, eu estou aqui para levar a boa notícia, eu estou aqui para levar o evangelho. Pode acontecer uma mudança na nossa sociedade, na nossa cidade, no nosso meio, pode, e eu estou aqui, Senhor, para fazer a minha parte. É isso que Deus espera de nós. Isto é avivamento. O avivamento na igreja é a bênção, a primeira bênção do crescimento, é que a igreja vai querer continuar avivada, vai querer continuar avivada, e com isso o avivamento vai fazer o quê? Primeiro, ele vai despertar o cristão que está dormente, que não está entendendo o seu papel, que está escondido enquanto tudo isso acontece, que está como Ló, Sodoma, Gomorra, que se queime, eu e minha casa estamos tranquilos aqui, trancados. Não, a palavra de Deus, escrita aos Romanos, capítulo 13, versículo 11, lá está dizendo que é hora de despertar do sono, é hora de despertar e de voltar a cumprir o nosso papel.
É hora da igreja se levantar como um no coração e na alma e cumprir o seu papel. Cantava, hoje já não canta mais. Evangelizava, hoje já não evangeliza mais. Levava folheto, pregava na praça, visitava os irmãos e hoje já não faz mais. Mas é crente e diz que vai para o céu. É hora, crente, de despertar do sono. O avivamento da igreja passa pelo despertamento daqueles que estão dormentes. Aonde está você enquanto os exércitos estão mortos nos vales? E Deus está precisando de você. O avivamento implica em despertar os que estão dormindo e reanimar, reavivar vocês, reavivar nós, para que a gente volte a fazer o que é necessário fazer. Não é tempo de nós pararmos, não é tempo de dizer que está cansado. Estamos vivendo os sinais já mostram, nós estamos vivendo as últimas horas da igreja na terra, os últimos minutos. Não é hora da gente pedir para parar, não é hora da gente pedir para sair da guerra, é hora da gente encontrar forças aonde não tem, para ajudar o nosso exército a vencer esta guerra. É hora de reavivar. O avivamento traz mais o que? O avivamento desperta e ele também acorda aqueles que estão dormindo para a responsabilidade. Aos Gálatas o apóstolo Paulo escreveu: aquele que está em Cristo, você mesmo, eu mesmo, que levanto a mão e digo que estou em Cristo, preciso entender que eu preciso também viver em espírito. Preciso viver para Cristo, preciso fazer o meu papel como cristão. Não é só levar o nome de cristão, é ser cristão. É ser cristão e não só levar o nome. Eu estou em Cristo, estou. Daqui, da boca para fora é fácil. Eu quero ver aqui, no íntimo, no profundo do meu ser. Eu estou em Cristo, eu estou fazendo o que Cristo pediu que eu fizesse. Eu estou cumprindo a tarefa que Ele me passou. O avivamento faz isso. O avivamento desperta os crentes, acorda os crentes para viverem em Cristo. Ele também estimula o cristão que está desmotivado a continuar trabalhando, a continuar lutando e prosseguir. Lá em Provérbios está escrito, no capítulo 4, verso 18, que a vida do cristão é como a luz da aurora, que ela vai aumentando e aumentando até ser dia perfeito. O cristão, ele não pode andar para trás, ele tem que andar para frente. O apóstolo Paulo disse: olha, eu esqueço das coisas que ficam para trás, não nem me interessa o que ficou para trás, eu estou prosseguindo para o alvo. Ah, mas você foi tão bom, o que eu fui ontem, eu preciso ser melhor hoje. O que eu fui hoje, eu preciso ser melhor amanhã. O tanto que eu corri hoje na minha carreira espiritual, não me interessa mais, amanhã eu preciso correr mais. O papel do crente é este: é sempre estar prosseguindo, progredindo, como a luz da aurora, até ser dia perfeito. Esse é o papel do avivamento dentro da igreja. E o avivamento é o que nos faz alcançar almas. Havendo alcançado o crescimento, nós vamos ver, nós não podemos perder o avivamento. Precisamos continuar prosseguindo em constante avivamento. A segunda bênção do crescimento da igreja, além do avivamento, é que o crescimento já é uma bênção do crescimento. A gente se mobilizou, trabalhou, planejou, formulou estratégias, deu certo, a igreja cresceu, o crescimento aconteceu, o resultado veio. Como bênção disso, a igreja vai continuar em avivamento. E em segundo lugar, é que esse crescimento que nós nos esforçamos tanto para acontecer, ele vai se tornar natural agora. Por quê? Porque a igreja já vai se manter avivada, o Espírito Santo vai manter-se em atividade, e automaticamente o crescimento vai
continuar acontecendo. Ele vai se tornar natural, não no sentido de que agora ele vai ser feito com métodos humanos, com estratégias humanas e vamos dispensar o Espírito Santo. Ele vai se tornar natural no sentido de que ele vai acontecer normalmente. O agir do Espírito Santo através da minha vida e através da tua vida, ele vai ser normal. Ele vai acontecer de uma forma natural, espontaneamente, porque eu vou procurar viver em santidade, porque avivamento implica em santidade, implica em santificação, e aí o Espírito Santo tem espaço para trabalhar. Então, a primeira bênção do crescimento é que a igreja vai querer continuar a viver uma vida de avivamento, porque é o que dá certo e é o que faz a igreja cumprir o seu papel. E em segundo lugar, é que o crescimento, ele vai se normalizar, ele vai se naturalizar. Não é que nós vamos parar de trabalhar, não, é porque o trabalho vai se tornar normal. Eu não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo passar. Por exemplo, nós estamos orando mais, visando a evangelização. Quando o resultado acontecer, e ele já está acontecendo, e a igreja crescer, eu vou entender que foi porque eu orei mais, então eu vou continuar orando mais. A gente consagrou mais, o crescimento aconteceu, pastor Valdemar, eu vou entender que foi porque eu consagrei mais, então eu vou continuar consagrando mais. A igreja cresceu, e eu percebi que foi porque a gente fez vários trabalhos evangelizantes pela cidade, então eu vou entender que esses trabalhos deram certo e eles precisam continuar acontecendo, e isso vai se tornar natural, vai se normalizar, vai se naturalizar. O crescimento vai continuar acontecendo, porque nós vamos nos acostumar a viver uma vida de avivamento, avivamento genuíno, avivamento puro, avivamento simples, mas avivamento bíblico. Quando isto acontecer, quando nós entendermos que o nosso trabalho é importante, Deus poderia ressuscitar o exército lá do vale sozinho? Poderia, mas ele disse: ó profeta, eu preciso que você lance a palavra, profetiza aí. Então Deus espera de mim e de você que a gente se coloque à disposição para cumprir o nosso papel, e as bênçãos do crescimento virão. Nós vamos continuar orando, nós vamos continuar consagrando, nós vamos continuar fazendo cultos domésticos, nós vamos continuar lendo a Bíblia em casa com os nossos filhos. Não é só porque aconteceu a pandemia e agora todo mundo está muito crente dentro de casa, cantando o hino 545 toda noite. Não, o fato é que para nós vivermos em avivamento, isso precisa continuar depois que a pandemia acabar. Esse sentimento de que os meus vizinhos precisam ouvir a palavra de Deus precisa continuar depois que essa turbulência passar. Isso sim vai caracterizar um verdadeiro avivamento dentro da igreja. Nós precisamos entender a importância daquilo que fazemos. Quando nós entendermos a importância disso, nós vamos fazer mais. Nós vamos fazer mais, e isto vai se tornar natural na nossa vida. Eu quero dar um exemplo aqui bem simples. Por exemplo, eu tinha muita dificuldade de levantar muito cedo, muita dificuldade, e eu acho que ainda tem um pouco. É um problema com cobertor, colchão, esses negócios. Mas aí eu arrumei um trabalho de cobrador de ônibus. Um abraço ao Marquinhos da Mediterrâneo, que agora é lá do Triângulo. Aí o Marquinhos me chamou para trabalhar lá e eu fui. E aí o ônibus saía às 5 horas e eu precisava acordar às 4h30. Foi difícil os primeiros dias, mas eu fui acordando. Volta e meia o ônibus ia lá em casa me buscar, mas eu estava me esforçando. E aconteceu o que? Se tornou natural.
Com o passar do tempo, eu já acordava antes do despertador cantar. Por quê? Porque aquilo que a gente faz com prática, aquilo que a gente faz com policiamento, aquilo que a gente faz com responsabilidade, aquilo que a gente faz visando o melhor, ele se torna natural, a gente se acostuma. Então tudo isso que nós estamos fazendo visando o crescimento, nós precisamos continuar fazendo. Isso vai se tornar natural e as almas vão continuar se rendendo aos pés do Senhor, porque a igreja vai continuar orando, a igreja vai continuar saindo na rua, a igreja vai continuar fazendo culto doméstico, a igreja vai continuar, a obra não para. Isso é avivamento. Isto é avivamento, e isso é uma bênção do crescimento da igreja. O avivamento e o fato de que o crescimento vai passar a ser natural. Vai passar a ser natural a partir do momento que nós fazemos isto com toda a responsabilidade, entendendo a importância do que fazemos. A terceira bênção, a bênção do crescimento da igreja, ela abrange todas as áreas da igreja, enquanto corpo de Cristo e enquanto instituição. Por exemplo, nós vamos encontrar pessoas que vão se entregar a Cristo, formadas na área da educação, uma bênção para ajudar na escola dominical. Nós vamos encontrar pessoas aqui que a sua formação se encaixa nas necessidades da obra de Deus. Nós vamos encontrar advogados, nós vamos encontrar médicos, nós vamos encontrar contadores, nós vamos encontrar administradores. Tanta gente, tudo isto tem o seu papel, tudo isso vai contribuir. Nós vamos encontrar anciãos com experiência para ajudar, senhoras com experiência para instruir, para aconselhar. Nós vamos encontrar jovens com disposição. Tudo isto é bênção. Tudo isto é bênção. Então o crescimento, ele abençoa a igreja em todas as áreas. O pastor fica munido de ferramentas para o trabalho cotidiano da obra, para o trabalho eclesiástico. O pastor fica munido com ferramentas para os trabalhos de campo. Tudo isso através do crescimento da igreja. São bênçãos do crescimento. E mais uma bênção do crescimento da igreja é que a força da igreja, ela aumenta. Já pensou, pastor Valdemar, uma igreja formada de 10 crentes? A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagina a oração de 10 justos, a igreja orando com propósito, 10 pessoas. Não vai ser uma bênção? Se essas 10 amanhã forem 20, a bênção não é maior? Porque a força se torna maior. A força na hora de clamar, a força na hora de cumprir uma tarefa. Já pensou se nós fôssemos construir um templo desse aqui só com 100 crentes na igreja? Não constrói. Ainda que construa, mas a dificuldade é maior. Agora, a bênção do crescimento da igreja é que são mais pessoas também para nos ajudar, tanto aqui quanto nas linhas, nas obras no campo, lá dentro onde ninguém está vendo, mas a obra está acontecendo. Tem pessoas congregando, tem igreja, tem obreiro atendendo. Tudo isto é uma bênção advinda do crescimento. A força da igreja, ela é maior. Quando o crescimento acontece, a força é maior. O que 10 crentes fariam, 20 crentes vão fazer mais rápido, ou vão fazer em dobro. O que 200 crentes fariam em uma semana, 400 crentes vão fazer em meia semana, ou vão fazer o dobro na mesma semana. Então tudo isso a gente precisa ter visão para entender a necessidade da evangelização, porque é a partir da evangelização que tudo isso acontece. Outra coisa que é uma bênção, os recursos da igreja são maiores. Os recursos financeiros da igreja são maiores. As necessidades da obra são supridas com mais facilidade. Se podem fazer novos compromissos. Por exemplo, nós ajudávamos um missionário, não é, pastor? A partir desse ano já estamos ajudando o segundo missionário. Por que isso está acontecendo? Porque a igreja está crescendo.
A partir do momento que a igreja cresce, o pastor tem possibilidade de fazer novos compromissos, ajudar missionário, construir uma nova igreja, abrir um novo ponto de culto. Tudo isso acontece quando o aumento da igreja, o crescimento, ele se torna visível. Por quê? Porque entre todas as bênçãos, os recursos financeiros são maiores. Os irmãos diziam, os irmãos entendem a sua responsabilidade enquanto corpo de Cristo, enquanto servo de Deus, a sua obediência à sua palavra. O irmão é alguém que vem aprender a ter um coração grato, alguém que vai ofertar a Deus para a sua obra com alegria, alguém que vai desfrutar as bênçãos de poder contribuir com a obra de Deus. Porque se nós formos olhar, por exemplo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, eu quero até ler esse texto a respeito da contribuição, já que nós estamos falando dos recursos financeiros, que no crescimento da igreja eles também aumentam. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9, falando a respeito da contribuição, eu quero ler o versículo 7 e o versículo 8. Olha o que diz no versículo 7: cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza, nem como por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. A igreja enche, o crescimento acontece, as pessoas são instruídas a cooperar com alegria para a obra de Deus. Por que elas vão fazer isso e vão ser abençoadas? Porque o que dá com alegria no versículo 6 é o mesmo que é suprido no versículo 7, que diz assim: cada um contribua segundo, no versículo 8, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre e em tudo toda suficiência. O irmão veio, a igreja cresceu, foram educados, foram ensinados a contribuir com alegria, e eles também serão abençoados, porque a palavra de Deus, ela nos garante: aquele que entrega com alegria, ele é suprido em tudo. Olha que maravilha, irmão. O mesmo texto, versículo 7, nos ensina a ofertar com alegria, e no versículo 8 diz: porque Deus é poderoso para nos fazer abundar em toda graça, com um propósito. Que propósito? É o propósito de que, tendo sempre, nunca faltando, e em tudo, ou seja, nunca vai faltar nada. Lembra do Salmo 23? Aí ele diz: toda suficiência. Sempre vai ter o suficiente para aquele que abençoa a obra de Deus com alegria. Sempre. Deus nunca vai deixar faltar nada. A Bíblia diz: olha, o salmista diz: eu fui moço, hoje eu sou velho, e tem algumas coisas que eu vi e algumas que eu nunca vi. O que eu nunca vi? Eu nunca vi desamparado um justo, e nem a sua descendência mendigando pão. Nunca. Porque Deus é poderoso para fazer abundar toda graça, e sempre teremos o suficiente em tudo. Ter o suficiente quer dizer que não vai ter para esbanjar, talvez, mas também faltar não vai faltar. Deus é poderoso. As bênçãos do crescimento da igreja, a igreja que tinha uma receita de 5.000, se dobrar o número de receita, ela consegue alcançar mais pessoas, enviar mais missionários, construir mais templos, ajudar mais necessitados, entregar mais cestas básicas. A igreja consegue, porque isso é bênção do crescimento. As bênçãos do crescimento da igreja, porque o crescimento ele acontece com os novos crentes, os novos convertidos sendo instruídos pela palavra de Deus em uma igreja avivada pela mesma palavra. Então, até aqui o que nós entendemos: se nós nos colocarmos à disposição
para fazer o nosso papel enquanto igreja. O Espírito Santo está à nossa disposição. À nossa disposição para nos ajudar na obra da evangelização. Quando isto acontecer, o crescimento da igreja vai ser inevitável. Vai aparecer os resultados. Nós vemos, mesmo diante dessa turbulência que nós vivemos, constantemente nós vemos um pastor comentando: olha, tantas almas se entregaram a Jesus, os templos estão fechados, as pessoas estão indo lá nos templos entregar a vida a Jesus, as pessoas estão ligando: olha, ora por mim, eu quero aceitar Jesus. Esses dias recebi no meu celular, mostrei para o pastor uma mensagem de alguém que dizia: olha, eu preciso me reconciliar. Isso é o que? Isso é a bênção de uma igreja que está se colocando à disposição do Espírito Santo. O crescimento vai... O diabo pode tentar parar, o diabo pode inventar as suas artimanhas, suas armadilhas, ele não vai conseguir parar o crescimento da igreja. Não vai deter. No passado ele tentou deter matando os cristãos, e cada gota de sangue que se derramava, novos cristãos se levantavam ali. E Deus tem abençoado a sua igreja e a sua obra, e ela não vai parar. Ela precisa tomar um fôlego agora para ir mais longe. Esse fôlego que eu digo aqui não é de dar uma paradinha para descansar, não. É se munir. Eu não estou podendo ir no culto, mas eu estou lá em casa, lendo a Bíblia com a minha família, orando a Deus, apresentando as nossas necessidades, apresentando a nossa cidade, a nossa nação a Cristo, pedindo a Deus que nos ajude a ir mais longe, orando pelo pastor, orando pelos obreiros, orando pelos cultos que são transmitidos via internet, que muitos não gostam, mas muitas pessoas estão sendo alcançadas. Não para. É o tempo de nós ajuntarmos forças. Quarta bênção do crescimento é que quanto mais a igreja cresce, ela vai proporcionar mais comunhão entre os crentes. Mais comunhão entre os crentes. Uma igreja, isso aqui é, pastor Roberto, isso aqui é tão lógico. Isso aqui é tão lógico. Uma igreja que está com o seu pensamento voltado para a obra da evangelização, que é tão trabalhoso, envolve oração, consagração, discipulado, preparo, curso de missão, IBADEP, culto de terça-feira, escola dominical, é tanta coisa que envolve a obra da evangelização, e a igreja que se dispõe a passar tudo isso pelas almas, é uma igreja que não vai ter tempo para qualquer coisinha, não. É uma igreja que não vai ter tempo para conflito, para intriga, para partidarismo, para briguinha entre uma irmã e a outra irmã, discussão no meio dos... Não. A igreja que está focada na obra da evangelização é uma igreja que tem muito trabalho. Negócio de conversinha, negócio de fofoca, negócio de... Não, a igreja não vai ter tempo para isso, não. Então o que acontece? Quando isso sai do meio da igreja, a comunhão entre os irmãos, ela volta a fluir. Isso é uma bênção do crescimento, porque quanto mais cresce, mais a igreja quer crescer. Quanto mais pessoas se entregam, mais nós desejamos ver se entregar, e nós vamos nos dedicar mais, trabalhar mais, orar mais, consagrar mais, ajudar naquilo que precisa, e nós não vamos ter tempo para picuinha, não. E uma igreja que não tem esses conflitos é uma igreja sadia. Essa igreja é uma igreja que impõe confiança, é uma igreja que impõe respeito, é uma igreja que abre portas no meio da sociedade, da comunidade, é uma igreja que é reconhecida, uma igreja que não tem tempo para conflitos internos, está focada na evangelização.
É uma igreja séria. Quando alguém falar dessa igreja lá fora, alguém vai dizer: olha, eu conheço o trabalho dessa igreja aí, hein? É um trabalho sério. Olha, eu conheço o pastor dessa igreja aí, tá? É um homem de Deus. Olha, eu conheço os obreiros dessa igreja aí, ó. Por quê? Porque é uma igreja que está empenhada na obra da evangelização. Agora, quando a igreja não está empenhada nesse trabalho, acontece o inverso. A igreja não tem o mesmo pensamento, não tem a mesma alvo, o mesmo objetivo. A igreja não está ocupada nesse trabalho que é árduo. Então aí começa picuinha daqui, conversa dali, intriga de lá. E daí é aquilo que diz o velho ditado: oficina vazia, mente vazia, é oficina de Satanás. Então a igreja precisa estar focada, ela precisa estar com a sua cabeça ocupada, visando o crescimento da igreja. Crescimento da igreja. Crescimento da igreja. Filipenses capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo nos orienta a fazer aquilo que nós precisamos fazer, sem ira e sem contenda. Se o nosso trabalho principal é a evangelização, vamos fazer isso em comunhão. É como Neemias fazendo um muro. Alguém queria algumas conversas em paralelo: desce daí, vamos ali trocar uma ideia sobre o culto, sobre a obra, sobre o trabalho, sobre o que Deus disse. Não, Neemias falou: pera lá, deixa para mais tarde. Eu estou ocupado em uma grande obra, não posso parar. Esta deve ser a nossa posição. A igreja está focada na evangelização. Nós não temos tempo para outras coisas. Evangelização é o nosso objetivo, é o nosso anseio. Quanto mais a igreja trabalhar com esse mesmo pensamento, mais longe a igreja vai chegar. E Deus vai continuar abençoando. Essas são algumas das bênçãos que vêm com o crescimento da igreja. Irmãos, se prepare. Procure o seu pastor, procure o seu dirigente, porque nesse ano de 2020 a Igreja Assembleia de Deus no estado de Rondônia vai experimentar um crescimento sobrenatural, e nós precisamos acompanhar aquilo que Deus vai fazer no nosso meio. Nós precisamos estar preparados no que envolve a discipulado, integração e evangelização em geral, porque Deus vai fazer uma grande obra. Ele conta comigo e Ele conta com você. Nós precisamos estar à disposição. Gostaria de ir um pouco mais, mas o nosso horário não permite tanto. Mas eu peço aos irmãos que continuem orando, continuem congregando aí com a sua família, no seu lar, participando dos cultos pelo Facebook. Não deixe de adorar a Deus, porque logo logo tudo isso vai passar e nós estaremos juntos para adorar e exaltar o nome do Senhor e colocar em prática isso aqui que nós estamos aprendendo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu quero agradecer a minha oportunidade e devolvo a direção do culto ao nosso pastor presidente.